Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra, esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias de manhã como premissa. Hoje nós estamos aqui de novo com a participação da Aninha, esse denguzinho, né? Fala shalom pro povo, Aninha. Não quer falar shalom, tá um dengo aqui, machucou o dedinho. E vamos embora lá se alimentar da palavra. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos ver aqui esse contexto tão conhecido, né, tão famoso, né, a história aqui, a cura da lepra de Naamã, né? Naamã, que era aqui o chefe do exército do rei Arão, né? Arão, e aqui da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, né? Por meio dele, né? O Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, né, ele tinha esse problema aí, né, na saúde, né, ele tinha essa lepra que era diferente da tratativa, né, como os judeus lidavam, né? Os judeus, uma vez que tinha uma pessoa leprosa, para eles a pessoa estava ali pagando os seus pecados, né, algum ato que ela cometeu, e por conta disso lhe veio a lepra. No caso da Síria, eles entendiam que se tratava de uma doença, né? E até interessante aqui a gente vai ver nesse contexto, né? O que se destaca aqui também é a humildade de uma menina, né? Que trabalhava ali, né, como serva desse senhor, era uma escrava. E mesmo sendo uma escrava ali, ela falou com a sua senhora, né? Por que o meu senhor não vai ao encontro a um profeta, né? O profeta, existe um homem de Deus ali, né? Que é Eliseu, né? E a gente vai ver aqui, né? Então, aqui Naamã se preparando para esse encontro, levando, né, muita riqueza, muito recurso, né? Presentes caros, porque é assim que eles honravam os profetas ali do seu território. Mas diferente, Eliseu, a gente sabe que ele é diferente. É um profeta humilde, que lidava muito bem com o povo, se compadecia com a necessidade daqueles menos humildes. E aí vai ser uma situação bem interessante esse encontro. Então vamos aqui acompanhar, né, o contexto da palavra, que eu creio que Deus vai falar poderosamente com a gente em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai,
Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra e 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo quando o meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar a ele, se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Bom, até aqui a gente pode dizer muita coisa a respeito desse contexto, né? Aquela menina que era uma escrava, ela poderia se alegrar com a doença do seu senhor, ela poderia desejar, né, que morra, ele está me escravizando, né, ele fez isso comigo, me tirou da minha família, do meu território. Ela poderia ter um sentimento ruim no coração dela, mas pelo contrário, ela ali falou, e ali aquele oficial, ele foi pedir permissão ao seu rei, porque aqui no final a gente vê que o rei da Síria adorava esse deus Rimom. Então assim, ele pediu autorização para o rei dele, o rei dele mandou uma carta ao rei de Israel, o rei de Israel se enfureceu, porque ele falou assim: acaso eu tenho o poder de Deus de curar, de amaldiçoar? Ele ficou indignado com aquilo. E também porque ele também não dava bom exemplo, né? Ele estava todo corrompido, afastado do caminho do Senhor, adorando a bezerro. Então assim, ele não entendia o propósito. A pessoa que está longe de Deus, ela só vê o mal, só vê a maldade nas coisas, né? Sim. E é interessante porque o Naamã, né, quando ele junta toda essa riqueza, esse ouro, né, 72 quilos de ouro, né, 350 quilos aqui de 10 talentos, né, é muita riqueza. E ele achou que ele poderia comprar também o profeta, ou pagar pelo profeta por essa cura. E na verdade, quando ele teve esse encontro, o profeta não se prostrou. Ele se surpreendeu com a atitude do profeta, né? E ele foi insistente, ele insistiu para que ele aceitasse. Não foi uma coisa assim: tá bom, você não quer, eu vou levar para trás. Não, a gente vê no texto aqui, o que dá a entender é que ele foi ali enfático: não aceita, não, eu preciso, porque ele nunca tinha visto isso, gente. Fato é que aquele oficial, ele já estava acostumado a trocar as coisas com os deuses, né, com D minúsculo do povo dele. Ele já via isso, o povo dando algo em troca para receber algo em troca. Só que o nosso Deus, ele atua de uma forma diferente.
né? O nosso Deus, quando a gente vê um homem, uma mulher de Deus fazendo algo, querendo algo em troca, ali já é um sinal que aquilo não é de Deus. Porque Deus não age assim. E aí Naamã pede uma coisa inusitada para ele, né? Porque não era comum eles se banharem nesse Rio Jordão. E ali ele pede para que ele mergulhasse 7 vezes, né? E aí ele questiona, né? Por que no Rio Jordão não poderia ser ali? Nos rios da terra dele. De Damasco e tal, né? Água limpa. Não, mas ali há muita interpretação, né? Quanto a essa questão dos mergulhos, né? Falam que cada mergulho era para uma coisa que Naamã tinha que mudar na vida dele, o orgulho, né? Algumas questões. O fato é que ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não aconteceu nada, mas na 7ª ele saiu ali sem aquela lepra, a pele parecendo como de um bebê, e foi curado, né? Isso deixa um aprendizado muito grande para a nossa vida, porque às vezes a gente acha que a gente pode barganhar com Deus para obter um milagre, a gente acha que as coisas é no nosso tempo, do nosso jeito, e às vezes a gente quer impor condições, né, para que o milagre aconteça ou para que a gente venha obter algo. E na verdade nem sempre é assim, né? Deus age de uma forma sutil, de uma forma simples, e que a gente possa todos os dias, também assim como Naamã, mergulhar nas coisas do Senhor, né? Em ser humilde, em ser manso de coração, a não ter avareza, arrogância no coração, porque é assim que a nossa vida vai ser mudada aos poucos, né? Deus vai transformando, forjando o nosso caráter. É tão ruim quando você vê uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa prepotente, querendo ser melhor, querendo se impor, querendo dar carteirada, né? Não, eu sou aqui, né, um oficial ou coisa do tipo. É legal você ter a patente, ter essa autoridade. Mas nas coisas de Deus, nós somos todos iguais, né? O próprio Jesus, né, ele veio como um servo, se fez o mais humilde de todos, né? Não veio para ser servido, então quanto mais nós, né? Então é muito lindo isso aqui, dá uma pregação extraordinária, essa história de Naamã. E ali Eliseu falou para ele seguir em paz, né? Que estava tudo certo. Só que sempre tem um, né, para querer se beneficiar ali da situação. Enquanto uns não querem, outros querem, ficam loucos ali para tirar proveito. E aqui Geazi, ele foi esse que andava com um profeta extraordinário, que nem Eliseu, já tinha visto coisas extraordinárias. E aqui ele deu uma escorregada feia, e vamos ver aqui, olha o que acontece. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: olha só, de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito? Eita! Ai! Porventura não fui eu em espírito quando aquele homem voltou do carro a encontrar-te? Pode alguma coisa ficar oculta diante de Deus, irmãos?
Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, olha só, Geazi, já que você queria tirar vantagem, olha o que há para você aqui. Portanto, de Naamã se pegará a ti a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só como acaba esse capítulo, né? Um capítulo tão lindo, né? Uma história tão bonita, e Geazi faz aqui uma participação especial para estragar a história. Um sendo curado e o outro amaldiçoado. Então, assim, né? O que fica para nós aqui é assim, eu acredito que só de eu ler esse texto, Deus já falou o seu coração. Acredito que qualquer coisa aqui que eu e o Rodolfo a gente colocar, pode aqui até estragar a interpretação que Deus já te deu. Então que nós possamos agora fazer uma oração, que nós venhamos entender essa palavra aqui no íntimo. Ó. Deus já falou com você, porque Deus falou conosco intimamente. Comigo ele fala de um jeito, com o Rodolfo ele fala do outro. E eu creio que Deus já falou ao seu coração poderosamente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença nessa hora, junto com nossos irmãos que acompanham, Senhor, por esse meio de comunicação, apresentando, Senhor, a nossa vida no Teu altar, apresentando, Senhor, cada vida aqui representada, Pai, e como essa história de Naamã, Senhor, veio ao nosso coração, nós aprendemos, Pai, que é necessário, Senhor, a gente ser humilde, reconhecer, Senhor, o senhorio do Senhor, Pai, sobre a nossa vida, e a cada dia, Senhor, mergulhar mais nas coisas do Senhor, Pai, sendo humilde, sendo manso de coração. Sabemos que nós não detemos, Senhor, todo o conhecimento, o saber, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, que as coisas que vêm do alto, Pai, não dessa vida terrena, que possa sobressair sobre a nossa vida e a gente possa abrir os nossos olhos, Pai, e reconhecer os nossos erros, as nossas atitudes, reconhecer, Pai, que nós podemos sim ser a melhor versão de nós mesmos, que nós podemos, Pai, forjar o nosso caráter através de Cristo, que nós podemos, Pai, andar no caminho reto, justo, mas é necessário, Pai, muitas das vezes, você mergulhar, Pai, mergulhar, Senhor, na Tua palavra, mergulhar, Senhor, no Teu reino, Pai. Pai, que a gente venha, Senhor, ser transformado dia após dia, segundo a Tua palavra, Deus. Que o Senhor faça fluir em nós e através de nós o Teu querer, Pai. Que tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor, que seja feito, Pai. Que o Teu propósito cumpra, Senhor, sobre a nossa vida. E assim como Naamã, Pai, foi curado dessa lepra, que a gente possa ser curado em diversas áreas da nossa vida, Deus. Nós clamamos, Senhor, por libertação, por cura, por transformação. Que a gente possa, Senhor, dar bom exemplo, Senhor, nessa semana. Bom exemplo de cristão, bom exemplo de pai, de filho, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por essa ajuda. Que Teu Espírito, Pai, faça, Senhor, a Tua vontade sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor. E luz para clarear o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!